Agora. Boa noite, caríssimos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa nova live dos 10 semanas de depressão. Só nesse minuto em que aguardávamos para iniciar a live, nós tivemos mais uma morte no mundo. A cada minuto existe uma morte por suicídio. Por esse motivo é que nós estamos expondo estas lives, para que nós possamos contribuir no acolhimento dessas pessoas e que nós tenhamos uma redução no número de suicídios. Nós, na primeira live, apresentamos alguns conceitos que são muito importantes para que nós possamos entender como funciona a nossa psique. A nossa segunda live, nós fizemos uma apresentação genérica sobre a depressão e o suicídio. Na nossa terceira live, nós apresentamos a participação do ego na depressão. Essa instância inconsciente, qual é a participação dela na nossa depressão. E hoje, na quarta live, nós vamos falar acerca das circunstâncias em que as pessoas são levadas à depressão. Aqueles que não assistiram às outras lives podem acessar, né, em www.youtube.com/user.guzmauco. É aqui que vocês podem ver todas as lives anteriores, até mesmo outras palestras que eu tenha proferido nos últimos anos. Bom, vamos então a esta live de hoje. Nós colocamos para vocês que é muito importante, né, o conhecimento, a compreensão de todos os conceitos que nós vimos até agora, para justamente nós entendermos o funcionamento das nossas emoções que provocam os nossos sentimentos e, consequentemente, formam nossos pensamentos. Então, é importante que nós façamos uma pequena revisão. A consciência, que foi o primeiro, porque é estar consciente que nos faz vivos, né? Tanto que, às vezes, a pessoa desmaiou, né? Perdeu a consciência. Então, o consciente é que nos permite a percepção do redor. Depois nós vimos o conceito de emoção. Então, as dezenas de emoções que existem, tanto negativas quanto positivas, e quantas elas são e aonde elas aparecem na formação dos nossos sentimentos. Depois do sentimento, nós vimos a influência no pensamento,
a construção da autoconfiança, porque a autoconfiança, como vimos na última live, quanto maior a autoconfiança, menor a interferência do ego, quanto menor a autoconfiança, maior a interferência do ego. E isso causa, portanto, então, se não houver esse equilíbrio, esse controle, aumenta essa ansiedade, que aparece a tristeza e, consequentemente, a depressão, porque vem angústia. Também vimos nas lives aquele caderninho, né, que eu falo caderninho, porque é uma memória emocional e por tudo que nós passamos, ali fica gravado. Se nós passamos por um problema como uma tempestade, uma chuva, e nos abrigamos em algum lugar, esse lugar de repente despencou sobre nossa cabeça, então aqui nós temos um fator emocional que fica gravado na memória. Então toda vez que houver a chuva, imediatamente o nosso corpo responde com todas aquelas sensações que nós vivemos naquele dia, elas são retomadas aqui no presente. Mesmo que não caia nada, basta ter a chuva. Outra questão que nós vimos na última live, que foi a participação do ego na nossa depressão, nós conhecemos então os conceitos de personalidade que forma cada um de nós. Nós vimos também a construção do ego, né? esse inconsciente realista que manifesta tanto as nossas necessidades quanto nossos valores sociais. E também vimos as nossas necessidades dentro de uma escala hierárquica, né, que apresentamos como sendo as nossas necessidades que crescem hierarquicamente, desde a fisiológica, depois vem a segurança, a social, estima e, por último, a autorrealização. Esses conceitos, eles são importantes para que a gente possa compreender as nossas emoções. Vamos então abrir aqui agora com uma pergunta, né? Por que eu estou ansioso ou depressivo? Por quê? Por que então nós temos esse estado de ansiedade que nos leva à angústia, que nos leva à depressão? Na verdade, as emoções, elas entram no nosso caminho. São as emoções que provocam isso. Então nós precisamos, né, dar uma olhadinha nesse caderninho ou naquela memória que eu já falei. É nela que nós vamos entender como nós funcionamos agora. Então aí vem a ansiedade. Então, revendo esse conceito, a ansiedade é, na verdade, uma manifestação natural do ser vivo. Basta nós nascermos que já temos ansiedade. Manter a vigília nos deixa apreensivos, manter a vida nos mantém apreensivos. À medida que nós perdemos o controle disso, desequilibramos isso, aí sim, então, nós começamos a ter problemas. A ansiedade é uma emoção. A depressão não é uma emoção. A depressão é uma doença, aonde se manifestam vários sintomas. Não basta ter apenas um deles e dizer, estou em depressão. Não, nós temos um rol de depressão. Assunto este, inclusive, da nossa próxima live, que é como eu faço o diagnóstico disso. Eu estou assistindo um amigo, estou assistindo um familiar, tendo determinados comportamentos e quero fazer esse diagnóstico, um pré-diagnóstico, né? Porque, como já afirmei, quem faz esse diagnóstico deve ser o médico. O médico é que deve fazer o diagnóstico e, a partir daí, medicar. Então, na verdade, a ansiedade, né, que nós vivemos, e só rapidamente revendo, nós sabemos que a ansiedade ela pode ser causada por privação do sono, pela maneira como vivemos longe, o smartphone, ligando de noite, aquela claridade descompensa o nosso relógio biológico, não dormimos bem, não fazemos um equilíbrio homeostático, acordamos, portanto, tensos, irritados, nervosos,
e assim nós vamos aumentando a nossa ansiedade, a nossa angústia, e, portanto, vem a depressão. Agora, nós também, como já disse, nós temos aí os apegos. Então, eu até eu contava uma história, né, que quando a gente põe um sapato novo, a maior angústia é bater o bico do sapato em algum lugar, né? Porque imagina um sapato novo, você acaba de pôr no pé e já dá uma esfoladinha na ponta, né? É uma angústia danada. Apego, né? Apego às coisas materiais que não alimentam, na verdade, as emoções positivas. Não ter objetivo na vida, e a necessidade de controlar os outros, ou o tempo, ou até de impressionar, né? De mostrar a camisa de etiqueta, a calça de etiqueta, é o sapato de etiqueta, é o carro, e assim nós vamos impressionando. Agora, todos esses sentimentos, né, que são provocados pelas emoções que nós já conhecemos, dezenas delas, então ela começa pela ansiedade, mas não é só ela, não, porque na verdade vem a tristeza, que soma-se à frustração, que soma-se ao medo, né, que soma-se aos ciúmes, e aí nós vamos tendo inúmeras emoções negativas, e a partir daí, então, nós geramos a depressão. Veja que nós sempre vamos ter um elemento estímulo. Tá? Nós vamos responder com um sentimento pela emoção negativa. Então, há o estímulo e nós respondemos. Então, em todos os nossos estímulos, sempre haverá um sentimento. Só que é coisa do momento. Houve um estímulo, eu respondo. Agora, não esquece que é independente. Quando há estímulo, imediatamente a nossa psique vai lá no caderninho e olha, tem alguma coisa aí notada sobre isso? Tem. Aí eu já começo com todas as sensações orgânicas, todas as sensações psíquicas que envolvem aquela memória. Então, é o ocorrido, cria um novo, mas a memória emocional está trazendo o que vem comigo desde a infância. Agora, essas provocações, né, nós chamamos de circunstâncias da depressão, que são inúmeras, né, e todas elas levam a apresentar as mesmas manifestações de diagnóstico. Por exemplo, né, eu divido didaticamente essas 26 circunstâncias que eu cataloguei, eu as dividi em 3 categorias. Uma categoria eu chamo de cotidiana. A cotidiana são aquelas que vão no nosso dia a dia, que nos acompanham, é o que é circunstancial. As psicossociais, eu as classifico como sendo todas aquelas, então, da necessidade de convívio que nós temos, por sermos gregários, e da necessidade familiar em que nós vivemos. E a terceira, que eu chamei de metabólicas, porque elas dizem respeito ao nosso mecanismo orgânico, ao nosso metabolismo. Então, vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, vamos iniciar pelas metabólicas. Nas metabólicas, né, todas elas, que elas são em número de 6, nós temos a primeira delas, que vem como consequência das pessoas com transtornos mentais. Então, as pessoas com transtornos mentais podem apresentar quadros de depressão. Uma segunda metabólica, nós podemos dizer que são as infecções graves. O que acontece aqui é que quando uma pessoa
está acometida de uma infecção desse nível que eu estou referindo, grave, o organismo faz um combate. É como se ele recrutasse todas as energias do corpo, todo o seu sistema de defesa para aquela proteção. Consequentemente, as outras necessidades se tornam secundárias no organismo. E mesmo aquelas de produção de hormônios, como serotonina, noradrenalina, isso diminui. Então, essas doenças, como mantêm uma atividade corpórea muito alta, intensa, cria esses déficits de determinados hormônios que provocam a depressão. Uma terceira são as doenças terminais. Todas elas, né, quando comunicadas, quando conhecidas, imediatamente levam o paciente, né, a um estado de tristeza, que consequentemente vai gerar angústia e que pode chegar à depressão. Outra biológica, que muito embora aqui nós poderíamos associá-la também a questões sociais, mas eu vou colocá-la mais diretamente aqui, porque o uso de drogas como causa traz esta consequência exatamente pelo ataque ao organismo que esses fármacos tornam ao dependente, causando, portanto, angústia e que, consequentemente, chegam à depressão. Mas não só, né, as drogas, também o álcool. Né? O álcool também tem a mesma consequência, muito embora, né, a absorção aqui, biológica, são iguais. Dentro desse conceito, nós já vimos também que algumas doenças, pelo uso de medicamentos necessárias para o seu tratamento, há uma redução, né, há uma redução da atividade mental da pessoa por aquisição de remédios. E aí podem esses remédios, né, trazer, por essa diminuição, essa depressão, que é o caso do hipertireoidismo, justamente pelos medicamentos. Não é que a doença traz isso, e sim os medicamentos que devem e que precisam ser usados. Então, por isso, o tratamento tem que ser muito bem acompanhado. Né? A gente não pode largar tratamento com fármacos e achar que não está fazendo efeito, não vou usar mais. Não, isso é muito sério. Então, o hipertireoidismo, as deficiências de vitamina B12, diabetes, né, Alzheimer, Parkinson e até mesmo pessoas no pós-AVC. Então vejo que tudo isso gera uma descompensação orgânica que leva a ansiedades, angústias e, consequentemente, a depressão. O segundo subgrupo, que eu chamei de cotidianas, que são essas do nosso meio do dia a dia, né? E o trabalho vem com mais ênfase no nosso dia a dia. Então aqui é que nós vamos encontrar, na verdade, o fracasso financeiro, né? A perca financeira, ou a dificuldade financeira que existe. Algumas pessoas, às vezes por ambição, fazem determinados negócios que não é compatível com o seu bolso e aquilo leva a problemas financeiros, ou a própria necessidade egóica faz ele investir em determinadas coisas e que ele não poderia investir, levando consequentemente a pessoa à tristeza, à ansiedade e à depressão. Lógico que, ainda falando desta questão financeira, como a questão de falências, elas também representam a perca, essa perca financeira de coisas, de materiais, que para o ego são importantes, e então perdê-las
significa frustrar-se, e frustração é, na verdade, uma emoção negativa que pode nos levar à depressão. Nós temos também o vício no trabalho, né, que nós ouvimos falar aí, o workaholic, que são as pessoas viciadas no trabalho, que se isolam, portanto, da família, se isolam dos amigos, porque concentram o trabalho. Ela sai do trabalho, vai para casa e em casa continua trabalhando, vai para o trabalho e só trabalha. Então, essas pessoas, né, que têm esses distúrbios, acabam que por estresse, por isolamento, acabam chegando à depressão também. Nós temos no terceiro grupo já, eu chamei de sócio familiar, né? Porque aí é o meio em que nós convivemos, tanto o meio que nós convivemos, família, e o meio social onde trabalhamos, ou até trocamos experiências sociais por sermos gregários. E dentro dessa categoria, eu coloco em primeiro lugar, que são inúmeras aqui, né? Eu pensei até em abrir uma quarta categoria, mas eu acho que eu não tive competência. Mas vamos lá nessas aqui. Toda família, toda pessoa que vive numa família em que historicamente existiam pessoas que viviam com depressão, elas adquiriram uma pressão por cognição. É como se aprendesse a ser depressivo. Então, é um fato. Às vezes nós diagnosticamos pessoas que vêm de um comportamento que não tem ocorrência ou consequência para estar naquele estado e que ela se revela aprendiz da depressão. Outra social familiar é exatamente os traumas que ocorrem ou que podem ocorrer na infância, né? Traumas dos abusos, e que nós sabemos que historicamente são inúmeros, e que levam essas pessoas que passaram por essa experiência a uma manutenção de um estado, né, de tristeza, de angústia, de ansiedade e depressão. Outro quadro é a sexualidade, né? Uma questão que hoje é polêmica, né, demais, é polêmica religiosa, é polêmica social, é polêmica médica, enfim. A sexualidade traz um desconforto, às vezes, para alguns jovens, e esse desconforto da descompensação e no estresse levam-nos à ansiedade e à depressão. Outra consideração é o bullying, né, que não é uma coisa moderna, né, o nome é moderno, mas isso é uma coisa muito antiga, aquela do dentuço, né, o gordão, o gordinho, enfim, os rótulos dados, né, nos grupos sociais, principalmente nos colégios, escolas, né, é importante a vigilância disso. Nós poderíamos reduzir bastante o bullying para que nós pudéssemos até ter, né, uma diminuição dessas consequências que chegam às vezes até o suicídio. Problemas conjugais. Os problemas conjugais são muito sérios, né, porque quando duas pessoas vivem juntas, às vezes até já com filhos, e começam a comprometer o equilíbrio emocional dos filhos em função do desequilíbrio emocional que representa aquela conjugação, aquele casamento. Então, isso leva as pessoas, às vezes não é só um, às vezes até são os dois ou até o terceiro, os filhos, levam à ansiedade e à depressão. Outra questão é da separação. Já fato consumado, aquele que vai cria uma expectativa nova, aquele que fica é que alimenta a ansiedade e a depressão. Então, é uma consequência da
da separação. Outra questão é a viuvez, perder um ente querido, né, onde houve um convívio muito tempo, uma troca, e quando perde por viuvez, então a pessoa não sente mais vontade de viver. Uma outra é exatamente a solidão. A sociedade tem se dirigido para ter indivíduos solitários. Esquecemos da nossa necessidade gregária. Tanto é que hoje os apartamentos, daqui a pouco nós vamos comprar apartamento de 15 metros quadrados, né? Um armário só para guardar o corpo. Porque cada vez mais o indivíduo vai vivendo sozinho. Nos grandes centros isso já é fato, onde pessoas, né, são encontradas às vezes dias depois que cometeram suicídio, porque vivem sós. Né? E isso tem ampliado muito a solidão, e é um cuidado que nós temos que ter. E a espiritualidade, que é muito importante, desde o começo, né, da primeira live. Tratamento é necessário um médico, um psicólogo e a espiritualidade, a crença. Então, podem ter problemas espirituais causando essa depressão. E a falta de apoio social, que é o nosso último elemento das causas sociais e familiares. Há quantas pessoas abandonadas nos asilos, há tantos abandonados até mesmo nos hospitais. Abandono esse por não ter uma pessoa para confidenciar, para vivenciar uma troca de experiências. Essa falta de apoio social, ela é uma matéria muito triste, né? Porque aqui mostra o egoísmo das pessoas e, a partir daí, aquele que sofre tem as consequências da depressão até do suicídio. Mas não são só elas, né? Nós não podemos esquecer ainda da memória, viu? Com aquele conceito que nós vimos, já retorna aqui. As nossas memórias emocionais. Então, essas vivências que nós vamos sofrendo, passando, ficam gravadas e formam, então, o nosso pensamento. Esse pensamento doentio, se pensarmos que estamos doentes, vamos adoecer. Se pensarmos que estamos bem, vamos ficar bem. Muito importante isso. Todo o nosso pensamento, portanto, é essa pílula, né, que envolve a nossa mente e que faz com que nós tenhamos, na verdade, um significado para viver em equilíbrio e não ter a tristeza. Para isso nós temos que aumentar a nossa autoconfiança. Aumentar a nossa autoconfiança fará com que nós tenhamos equilíbrio. Às vezes me questionam, como é que eu faço para tirar o medo? Né? Se fosse uma cirurgia é mais fácil, mas não. Nós temos que, na verdade, aumentar a autoconfiança das pessoas para que haja uma redução do medo. Porque se o medo for maior que a autoconfiança, nós ficamos em desequilíbrio. Medo é uma emoção negativa que leva a um sentimento negativo e que faz com que o nosso pensamento seja modificado. E a partir daí, então, nós tenhamos depressão. Bom, gente,
me fizeram uma pergunta, né? Ah, quando que você não falou ainda disso, você não falou ainda daquilo, né? Nós estamos fazendo dentro de um contexto que eu mentalizei, não quer dizer que ele seja, né, 100% ideal. Para algumas pessoas, talvez determinados assuntos deveriam ocorrer antes, anteriormente ou depois, enfim. Eu estou seguindo uma sequência nas lives que eu mesmo imaginei que seria didaticamente, né, bacana. Mas aí vem aquelas questões, mas quando você vai falar dos sintomas para eu poder diagnosticar se minha mãe tem, não tem? Nós vamos, até essa questão do diagnóstico já vem na próxima live, mas é muito importante que nós tenhamos em mente que esta é a quarta live e que nós temos ainda 6 lives pela frente. E se for necessário, até faremos mais, se assim, né, a circunstância exigir. Eu quero que você sempre guarde esse número, né? O CVV é 188. Tenha esse número como emergência, ele é muito importante. Nós continuamos com o nosso e-mail, o Liga da Vida 4, @gmail.com. Você pode enviar as suas experiências para que elas possam ser histórias de acolhimento para pessoas que passam por este transtorno. Então, você pode enviá-las consentindo que nós possamos passá-las às pessoas para poder ajudá-las. A Liga da Vida, ela tem esse objetivo hoje. Nós estamos gradativamente, ano a ano, trazendo mais importância, mais ajuda, mais acolhimento, né, à medida que as ideias têm surgido, as opiniões têm emergido. Nós continuamos a nossa campanha, né, de combate ao suicídio, na arrecadação de fundos para distribuição de livros gratuitos. Então, todos aqueles que adquirem um livro, eles estão doando um outro livro, e justamente esta é a nossa campanha. Aqui nesse QR Code, vocês são dirigidos para a loja, né, que já ali mesmo você pode executar esta compra, né, não tem finalidade comercial nenhuma. 100% desse material é doado, né? Aquele que compra recebe seu livro e aquele que doa, né, vai ser doado. Nós temos colocado que a partir desta live nós teríamos então respostas a algumas perguntas, se houvesse tempo. E eu aqui já estourei no tempo, mas então eu vou responder uma pergunta que foi feita brevemente para não estourar muito o nosso tempo. Posso tratar a depressão sem remédio? Professor Guzmão, essa foi a pergunta que me foi feita. Então, eu vou retomar a primeira live. A depressão deve ser tratada pelo médico, pelo psicólogo e pela sua crença. O médico faz o diagnóstico e medica. É importante o tratamento com o uso do remédio. Remédio esse receitado pelo seu médico psiquiatra. Então, posso tratar a depressão sem remédio? De jeito nenhum. E se estiver tomando, não pode parar. Há um procedimento de desmame para que isso aconteça, que é o seu médico quem vai fazer. Eu não vou tomar remédio então. Vai ser muito difícil, vai ser dificultoso o seu tratamento. Então o remédio é muito importante no tratamento. Se nós tivéssemos tempo, nós responderíamos mais perguntas, mas fica aberto o nosso canal para que você possa mandar a sua pergunta e, à medida que nos for tendo tempo, nós vamos respondê-las para você ao vivo. Próxima semana, no dia 15, quinta-feira, às 8 horas da noite, eu espero você mais uma vez.
aí nós vamos falar dos sinais de depressão. Vamos até apresentar um quadro entre as diferenças, né, que existem, dos quadros comparativos entre ansiedade, angústia, depressão, para que fique mais fácil você perceber, no meio que você vive, aqueles que você precisa acolher. Muito obrigado pela sua participação e espero que com isso nós consigamos juntos fazer realmente voluntários que possam trabalhar para que nós tenhamos uma redução na estatística da depressão. Boa noite, fiquem com Deus.